se vocês têm o horário, vocês precisam acompanhar no horário. Ah, eu sei que hoje é aula de ciências, a minha última aula é aula de ciências. Então, não necessidade, tia, qual é o livro? Tia, qual é a página? Porque a tia sempre fala, certo? É isso que eu estou acabando de dizer. Porque, assim, quando a tia está falando, há necessidade de vocês prestarem atenção, certo? Então, assim, estou explicando, estou falando, não atrapalha, não fica com conversas paralelas no chat, certo? Vocês estão aqui, o nosso tempo já é curto, e se a gente perde tempo com esse tipo de coisa, o tempo, nosso tempo aqui vale ouro, certo? Aí fica, tia, qual é o livro? Tia, qual é a página? Tia, tá bem pertinho de terminar. Tia, já são quase 9h50, ou então, dependendo de outro horário. Então, é isso que a tia tá falando, não tem a necessidade de vocês estarem fazendo isso, certo? Por quê? A tia sabe bem direitinho. Já falei É porque só falta 25 minutos, não tá longe. há pouco tempo para outra turma, certo? A tia tem o horário que fica no aplicativo do Google Meet, certo? Tem o reloginho. A tia tem o relógio embaixo na tela do computador e para dúvidas ainda tem o celular, que eu fico aqui olhando de instante em instante, certo? Para mim não passar e também não me atrasar, certo? Então, o microfone é apenas para esclarecimento de dúvidas, para necessidades, certo? Não é para ficar atrapalhando. Ô, tia, tá travando muito. Eu acho que é por conta da internet. A minha hoje está de boa. Tá boa a minha internet, entendeu? Então deve ser mais por conta da internet de vocês, certo? Então, por isso a necessidade de não atrapalhar, né? Então, vamos lá, eu vou começar, vou falando. A gente vai corrigir a atividade de ciências na página 103, né, que a tia passou. Eu acho que eu passei, deixa eu ver aqui. 103 e 104, né, que eu passei. Eu passei a página 103 e a página 104, certo? A gente vai corrigir, eu vou lendo, vou falando. Assim, como está travando muito, eu vou apenas ler, certo, as minhas questões. Às vezes eu deixo vocês participarem, né? Lendo as questões de vocês. Mas, assim, como está travando, e se vocês ficarem ativando o microfone de vocês, vai travar mais ainda, certo? Então, vocês apenas escutem o que a tia vai falar, tá bom? Vamos lá. Na questão 1 da página 103, certo? 103. Ele pede para vocês responderem as questões abaixo, certo? A. O que produz os sons? Os sons são produzidos por vibrações. Então, os sons, eles são produzidos por vibrações, certo? Quem colocou só por vibrações também está correto, tá? Não é. Vibrações causadas quando batemos ou Foi que coisa. a tia acabou de falar. Ô, tia, posso ler a minha resposta? Quem colocou os sons são produzidos por vibrações ou colocou só por vibrações, não tem problema, tá? Pode deixar assim mesmo. Posso ler Na minha B, a tia acabou de falar que eu não vou deixar ninguém ler as respostas por conta que está travando, gente. Eu acabei de falar. Eu falei nesse instante, gente, não tem condição de eu deixar vocês estarem ligando o microfone ao mesmo tempo. Por quê? Por conta que vai ficar travando, certo? As internets hoje eu acho que não estão legais, certo? Então, assim, se cada um ficar ligando o microfone, o que é que vai acontecer? Você vai travar a imagem do outro colega, certo? Os outros colegas não vão conseguir ver a tia. Entendido? Pronto. Então, vamos lá.
Eu gosto que vocês participem, certo? Eu amo quando vocês querem dizer as respostas de vocês. Mas, infelizmente, tem horas que a nossa internet ela não permite, certo? Eu acho bom quando vocês participam, que vocês trocam ideias comigo, certo? No caso das respostas, eu sei que vocês gostam de ler, eu sei que vocês gostam de, de falar. Mas, assim, quando em relação à internet não está legal, quando vocês ativam, vai travar, certo? Aí vocês vão ficar sem ouvir a tia, tá bom? Então vamos lá. Na B, qual é o órgão que usamos para perceber os sons? É o órgão auditivo, ou seja, o ouvido. Quem colocou só o nome ouvido, não tem problema, tá? Também está correto. Se tiver colocado o órgão auditivo ou só o ouvido, também está correto, tá bom? Na C, a voz é o resultado da vibração de que partes do corpo? Das cordas vocais, certo? Quem colocou das cordas vocais está correto. Quem não colocou tem que colocar assim, tá bom? Das cordas vocais, certo? Ok? Então, A, são produzidos por vibrações. A B, é Tô o na B. o ouvido. E a C, das cordas vocais, certo? Tem que estar dessa maneira, tá bom? Vocês coloquem aí. 2. Sei. Pregas vocais. 2. Faça a correspondência adequada. 1. O ar é soprado para dentro de um instrumento de 2. O som produzido pelo impacto de dois corpos ou mais acontece nos. O violão é um exemplo de. 4. Um exemplo de instrumento eletrônico é o. Aí a gente vai preencher agora. No 1, o ar é soprado dentro de um instrumento de sopro, certo? Então vocês coloquem lá no segundo quadrinho abaixo. 2. O som produzido pelo impacto de dois corpos ou mais acontecem nos instrumentos de percussão. Vocês vão colocar lá no segundo quadrinho em cima, tá? O violão é um exemplo de instrumento de corda. O último quadrinho lá embaixo, tá? E o último, um teclado de instrumento eletrônico é o teclado eletrônico, primeiro quadrinho. Então, vai ficar assim, ó, 4, 1, 2, 3, tá bom? É dessa maneira que fica, certo? Pronto. Na página 104, nós temos a questão 3. Marque apenas a alternativa correta. A passagem do ar gera a vibração das cordas vocais. Ok, vocês irão marcar essa alternativa aí, tá bom? O violão é um instrumento que emite som por sopro. É? Não, vocês não irão marcar essa daí, tá bom? A voz humana é produzida pelo atrito das cordas vocais. Também não, certo? Não é pelo atrito. E a última, os instrumentos de percussão são eletrônicos. Também não, certo? Então, vocês só devem marcar a primeira, tá bom? 4. O que diferencia um som harmonioso de um desordenado? Vou ler devagar, certo? Se possível, se qualquer dúvida, a tia coloca no chat a resposta, tá? Os sons são gerados, os sons harmoniosos são gerados com ritmo, vírgula, enquanto os sons desordenados são feitos sem ordem rítmica alguma, certo?
Os sons harmoniosos são gerados com ritmo, vírgula, enquanto os sons desordenados são feitos sem ordem ritmo alguma, certo? Ok? Pronto. Na 5. Tia, você pode repetir? Pronto, eu vou colocar aqui no chat a resposta, tá bom? Fica melhor para vocês. A resposta da questão 4. Ela é um pouquinho maior, aí fica melhor, né? Questão 4. Aí vocês podem estar conferindo. Quem fez parecido ou igual está correto, tá? Tia Gilmar, eu vou botar aqui no chat. Tia Gilmar, Oi. eu botei do jeito que estava no livro. Tá bom. Está certo. No texto e botei. Tá bom, tá certo também, tá? Só um instantinho. Os sons harmoniosos são gerados com ritmo, enquanto os sons desordenados são feitos sem ordem rítmica alguma. Pronto. Coloquei aí a resposta da questão 4, certo? No chat, para que vocês tirem as dúvidas, tá bom? Pronto, vamos lá. Pronto, a Lívia disse que botou do jeito que estava no livro, né? Tá certo, viu, Lívia? Do jeito que tá no livro também, certo? Ele tem mesmo a resposta lá, viu? Na 5, que animal gera som roçando as partes duras nas asas umas nas outras? O grilo, certo? A resposta da 5 é o grilo, que é aquele que faz aquele barulho, né? Bem chato à noite, né? Faz aquela cantoria, certo? 6. Pesquise e responda. Eu vou colocar a resposta da 6 aqui também, certo? Porque eu sei que teve gente que teve dúvida, certo? Então, eu irei colocar aqui a resposta da 6, tá? Questão 6. A. O coachar, certo? Coachar é o som do sapo. B. A galinha cacareja, tá? C. O burro zurra. D. O som da vaca é o mugido. E a E. O som do cão é o latido, tá? Ele quer saber qual é os sons, né? Então, o sapo coacha, certo? A galinha cacareja, o burro zurra, o som da vaca é o mugido e o cão o latido, certo? Vocês devem colocar dessa maneira aí. Quem colocou, muito bem, né, Clarice? Pronto. Então, vamos lá. Corrigido essas duas páginas, certo? Automaticamente a página 105, ela já fica para casa, certo? Mas, como naquele dia não deu tempo a gente ver o conteúdo bem explicado, por conta do nosso tempo ser muito curto, certo? Eu vou continuar agora, tá bom? Na página 100, ele falou sobre o som, né? Só que hoje nós vamos ver a partir da página 101, certo? Que fala sobre os instrumentos, certo? O som da voz humana, o som dos animais e a nossa saúde auditiva, tá bom? Então vamos lá. Os instrumentos musicais. O que são os instrumentos musicais, né? São as ferramentas
que são inventadas, né, para fazer aquele som, certo? Ou barulho, né, ou uma perturbação, né? Então, eles são inventados para fazer som manipuláveis, cada um com seu som diferente, né? Porque cada instrumento tem um timbre diferente, né? Que compõem as músicas, certo? Eles são classificados de acordo com a forma a qual emitem os seus sons. Pronto, como a tia falou, cada um ele tem um som diferente, um timbre diferente, uma intensidade diferente. Até então a gente viu isso em artes, né? No nosso conteúdo de música e dança, certo? Nos instrumentos de sopro, certo? A pessoa usa o impulso, né, do seu sopro para vibrar o ar. Vai passar por dentro do instrumento, a vibração resultante vai gerar o quê? O som, né? Que é o exemplo de quê? Do trombone, do saxofone, a clarineta e o oboé, né? Que são instrumentos de sopro, certo? A flauta também, ela é um instrumento de sopro, certo? Nos instrumentos de corda, o som ele é o resultado da vibração causada ao se manipularem as cordas, ou seja, a guitarra, o violão, o violino também tem cordas, então é de acordo com o que a gente toca e uma corda bate na outra que ele vai emitir o som, certo? Por exemplo, o violino, o berimbau, o violoncelo e a são exemplos de instrumentos de cordas, tá? Nos instrumentos de percussão, o som é o resultado da vibração de uma membrana, certo? Como o tambor ou o bumbo, né? Que o tambor e o bumbo, eles são aqueles que, quando a gente bate, a percussão dele faz aquele som bem, né? Bem intenso. Ou pela vibração gerada pelo impacto de dois ou mais corpos, como é o caso do chocalho, certo? Instrumentos eletrônicos são os que emitem sons que são gerados eletricamente, né? Que é o teclado eletrônico, o sintetizador, que são exemplos desses instrumentos, certo? Que a gente utiliza com movimentos eletrônicos, com sons eletrônicos. Embaixo ele vem falando sobre a voz humana, a nossa voz, certo? A gente já falou sobre a vibração, né? Que a nossa voz tem. A gente toca na garganta, a gente sente a vibração das nossas cordas vocais, certo? Então, a nossa voz, ela é o resultado de quê? Da vibração das Onde é que a tia tá? na página 101. Nossa voz, então, é o resultado da vibração, né, das membranas elásticas, que são localizadas dentro do nosso pescoço, nessa partezinha aqui, ó, certo? Então, elas são chamadas de pregas vocais, ou seja, as cordas vocais, né? Elas vibram graças à passagem do ar, né, que sai dos nossos pulmões. É por isso que não conseguimos falar direito quando estamos sem fôlego. Por exemplo, quando a gente corre muito, que está cansado, a gente tem um pouquinho de dificuldade de falar. Vocês já observaram isso? Por quê? Porque o nosso fôlego ele está curto, certo? Então você tem aquela dificuldade de falar, você cansa, certo? Para produzir a fala de formas diferentes, a nossa língua, que é a cavidade bucal, e o músculo, né, do nosso tórax se movem. Então, quando a gente fala, a cavidade, nossa cavidade vocal e o nosso tórax, eles se movem, certo? A nossa boca, nosso nariz e o nosso tórax, eles servem como amplificadores do som da nossa voz, como se fossem verdadeiras caixas de ressonância. É por isso que quando temos problemas respiratórios ou tampamos o nariz, certo? Nossa voz se modifica, né? Vocês podem prestar atenção quando a gente está um pouquinho gripado ou quando a gente tampa o nosso nariz, a nossa voz ela fica um pouquinho fanhosa, ela fica diferente, certo? Quando falamos ou produzimos algum som com a nossa boca, o ar ele é o quê? Ele é expelido por ela, certo? Por isso que ficamos sem ar quando falamos sem parar. Ou seja, quando a gente fala até cansar, a gente fica sem ar, certo? Na página 102, nós temos os sons dos animais.
né? A gente sabe que cada animal tem um som diferente. Por isso que ele falou aqui na questão 6, que era para vocês pesquisarem e responderem sobre o som dos animais. Porque cada animal tem um som diferente, certo? Vários animais possuem sons diversos, né? As aves, por exemplo, né? Elas usam o seu canto, certo? Para atrair. As aves, por exemplo, elas usam o seu canto, né? Para atrair as fêmeas, certo? De sua espécie. Intimidar rivais e outros animais que invadam seu território e até mesmo para soar alertas contra predadores. Ou seja, as aves, elas têm um canto, né? E através desse canto elas atraem, né? As fêmeas, certo? Os sapos, as rãs e as pererecas, macho, elas usam o seu coachar para atrair as parceiras. Ou seja, os sapos, eles coacham, né? E naquele coachar, aquele canto dele, o som que ele faz, eles atraem as parceiras deles, certo? Principalmente os machos, né? Os grilos, como eu falei, né, para vocês, os grilos, eles têm um som, uma cantoria, né, que quando canta muito alto, o exagero é grande, principalmente à noite, quando a gente quer dormir, chega a atrapalhar, né? Porque canta demais. Os grilos, eles cantam demais. Então, eles emitem o criquilar, né? Que é roçando as partes duras, né? Das asas. Eles roçam as duas partes duras das asas dele. E naquele roçar, é o que acontece o quê? O canto deles, né? Uma contra as outras, né? Como um reco-reco, né? No intuito de quê? De atrair as parceiras. Então, é através do canto, né, que eles conseguem conquistar os amores, né, as parceiras, certo? Então, aqui na última parte, ele fala sobre você manter, né, a sua saúde auditiva. A exposição prolongada a barulhos muito altos pode prejudicar o quê? A nossa audição. Por exemplo, tem gente, né, vocês crianças, ou até mesmo esses adolescentes, adultos, gostam muito de um fone de ouvido, né? Fone de ouvido, ali você liga aquele som que você quer, aquela música que você quer ouvir, no som mais alto, certo? Ali o que é que vai acontecer? Prejudica a sua audição, porque vocês são novos. Vocês que brincam com esses joguinhos, né? Esses joguinhos de no celular, que tem esses, às vezes tem esse joguinho de tiro, essas coisas, vocês colocam num som maior e aquele impacto vai prejudicar a sua audição, certo? Então, ali, naquele barulho, pode causar, né, uma perda gradativa, né, da capacidade de a gente poder ouvir, certo? De tanto você ouvir aquele barulho muito alto, aquele som muito alto, o que é que pode acontecer? Você pode perder um pouco, né, certo? É importante proteger nossos ouvidos de sons altos, né, gente? Até porque incomoda, certo? Seja por pouco ou por muito tempo, pois quando mais nos expomos a som alto, mais depressa gastamos a nossa capacidade de ouvir, às vezes de forma irreversível. Quando ele fala de forma irreversível, ele quer dizer o quê? Que pode você recuperar sua audição ou não, certo? A melhor forma de você zelar pela audição é nos prevenindo, né? Seguem algumas medidas que vão nos ajudar a manter a saúde dos nossos ouvidos. Olha só, quem se expõe a sons como os de cortadores de grama, aviões, máquinas de indústrias e shows, né, deve usar sempre uma proteção nos ouvidos, né, como os protetores articulares, por exemplo, né? A gente precisa estar sempre com o nosso ouvido protegido nesse tipo de som, certo? O avião, ele tem um ruído extenso, certo, gente? E ele prejudica também um pouco a nossa audição. Os shows, né? Os famosos paredões. Os paredões, eles colocam, esses que tem no carnaval, eu moro distante lá de onde acontece esses shows e eu ainda escuto aqui em casa. Por quê? Porque o eco, o som é muito forte, é muito agudo, muito intenso, certo?
Olha aqui a dica que ele dá. Não use fones de ouvidos, né, ligados no volume máximo. Ele não quer dizer que você não pode escutar com fone de ouvido. Pode, mas diante de um som que você mesmo possa se agradar, certo? Como os fones, eles estão diretamente ligados aos nossos ouvidos, porque a gente coloca aqui, né? O som que gera entra em contato direto com o nosso aparelho auditivo, ou seja, quando a gente coloca um fone de ouvido, aquele som que está emitido pelo fone de ouvido, ele vai diretamente para o nosso aparelho, certo? Então, o que é que acontece? Você pode estar desgastando, né, a sua audição, certo? Por isso que a gente sempre fala, tomar muito cuidado, certo? Então, assim, gente, era só para dar mais um ênfasezinho, né, uma revisada no nosso conteúdo, porque naquele dia foi um pouco rápido, né? E assim, eu passei as duas atividades, certo? Para casa a gente já corrigiu, e a que vocês irão fazer em casa agora é a página 105, tá bom? Então, a nossa próxima aula é amanhã, certo? Também eu acho que é a nossa última aula, exatamente, certo? A gente corrige e dá início a um novo conteúdo, tá bom? Então, a gente fica por aqui, tá? Já são 9h50. A gente fica por aqui. Faz a atividade, tá? E beijo. Tchau, Tchau. tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Valeu. Até amanhã. Fui. Pronto, agora eu vou desligar. Terminou a aula, Levi? Terminou. O Levi